Bom dia, galera, estamos de volta mais uma vez. No outro vídeo esqueci de botar a musiquinha do Mozart. A gente gravou o vídeo sem música, mas não tem problema. São falhas que para quem está começando acontecem e a gente vai procurar observar, né, das próximas vezes. O vídeo com música fica mais legalzinho, né? Galera, o que eu ia dizer, que eu disse no outro vídeo, é que eu ia falar agora sobre as fases do Renascimento e também falar sobre os pioneiros do Renascimento. Pioneiro significa o quê? Os caras que deram pontapé na primeira fase, né? Pontapé inicial, né? Começaram a produzir obras renascentistas. Primeiro falando das fases. A gente tem a primeira fase que é chamada de Trecento. Trecento, anos 1300. Nesse período surgem os primeiros caras que produziram as obras renascentistas, como Giotto de Bondone e o Dante Alighieri. Essas obras se caracterizam por ser as obras, né? Esses primeiros caras se caracterizam por produzir obras que se caracterizam como de transição. Transição quer dizer entre um período e outro, especialmente Dante Alighieri, né? Produziu obras que tinham a ver com a Idade Média, mas que já tinham coisas de cunho renascentista também. Mas quem eram os caras que incentivavam esses camaradas a produzirem obras renascentistas? Eles teriam que surgir, né, nesse período também, né? Eu já disse antes que as cidades italianas estavam ricas e que a burguesia já estava com grana sobrando, né? Então a burguesia, especialmente a burguesia, né, mas não exclusivamente, começou a bancar os artistas, né, os primeiros artistas do Renascimento. Esses caras que bancavam as artes eram chamados de mecenas. Os mecenas, eles eram das famílias ricas, né, e tradicionais da Itália, só que não eram de famílias nobres, né? Os burgueses não eram nobres. Então, para que eles bancavam as artes? Para ganhar projeção social. Então, o Trecento, nos anos 1300, foi a primeira fase do Renascimento, fase tida como fase de transição, e que especialmente dois caras se destacaram: Giotto de Bondone, que era pintor, e Dante Alighieri, que era escritor. Mais tarde a gente vai falar desses caras. Depois do Trecento, a gente teve um outro período que é o denominado Quatrocento. Quatrocento é o auge do Renascimento, onde surgiram os caras que foram os mais conhecidos da história, que depois a gente vai falar também. E o último período é conhecido como o período do Cinquecento, ou seja, os anos 1500, que já é a fase em que o Renascimento começa a ter uma decadência na Itália, né? Renascimento cultural da Itália, e que ele também se espalha pelo resto da Europa. Mas quais foram as obras desses dois personagens que eu citei? Dante Alighieri, ele produziu a Divina Comédia. O Dante Alighieri viveu entre 1265 e 1321. Para você ver uma coisa, né? Esse cara viveu praticamente nos anos 1200 ainda, né? Viveu uma parte da sua vida, né, no final, já no começo dos anos 1300. E ele produziu a Divina Comédia, que foi uma obra falando do céu e do inferno post-mortem. Este cara foi muito importante, porque o inferno que ele pintou na sua obra, até hoje pintou, né? Que eu estou dizendo quer dizer escreveu. Até hoje é uma crença de muita gente, né? Mas não vou falar muito sobre a obra dele não. Mais tarde, quem sabe a gente produza um vídeo só falando sobre as obras em específico. E teve o Giotto de Bondone. Giotto de Bondone produziu obras que já foram consideradas renascentistas em alguns aspectos, que já tinha esse aspecto tridimensional, né? Já tinha profundidade. Especialmente a profundidade dava para você ver o que acontecia lá no fundo, né? Então, esses dois caras foram os caras que mais
se destacaram nessa primeira fase do Renascimento. Depois vamos falar aí das outras fases do Renascimento, quais foram os caras que mais se destacaram. Valeu, gente, até a próxima.